Dia 31, Gênesis capítulo 32. Jacó também continuou a viagem. Pouco depois, anjos dos céus vieram ao encontro dele. Quando Jacó viu anjos, disse: Deus está acompanhando aqui. Por isso, deu ao lugar o nome Nonaí. Depois Jacó mandou mensageiros adiante dele ao encontro de seu irmão Esaú. Eles foram para a terra de Seir, território de Edom, e levaram esta mensagem. Jacó, seu servo, manda dizer o seguinte: Morei como um peregrino com Labão, e na companhia dele fiquei até agora. Estou voltando de lá com bois, jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio este mensageiro para avisar ao meu senhor, para que me receba de forma amigável. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó teve medo e perturbou-se. Ele dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas e cabras, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú atacar um dos grupos, talvez o outro consiga escapar. E Jacó fez esta oração: Ó Deus de meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse: volte para sua casa e seus parentes, e eu farei que tudo ocorra bem. Não mereço nenhuma de suas bondades para comigo. Não sou digno da maneira fiel como o Senhor tem cumprido a sua palavra com seu servo. Pois saí da casa e atravessei o rio Jordão, trazendo apenas meu cajado, e agora volto com 2 caravanas completas. Não permita que eu seja destruído pelo irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha matar tanto a mim quanto as mulheres e as crianças. Mas o Senhor prometeu: esteja certo de que eu farei bem a você e farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Jacó passou ali aquela noite e preparou entre os seus rebanhos um presente para dar ao seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele confiou os rebanhos do presente dos seus servos e disse-lhes: vão à minha frente, mas deixe um bom espaço entre um rebanho e outro. Jacó instruiu ao primeiro servo, dizendo: quando meu irmão Esaú encontrar você e perguntar para que você trabalha, para onde vai, quem é o dono deste rebanho à sua frente, você responderá: é do seu servo Jacó, e em presente para o meu senhor Esaú, ele está vindo logo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução ao segundo, ao terceiro e a cada um dos guias dos rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: o seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Ele pensava: vou acalmar os ânimos de Esaú com esses presentes que estou enviando na minha frente. Enquanto nós encontramos, talvez ele me receba amigavelmente. Assim, enviou os presentes na frente. Ele, no entanto, passou aquela noite no acampamento. Naquela noite levantou-se, levou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou o rio Jordão na passagem chamada Jaboque. Depois de fazê-la atravessar o ribeiro, fez atravessar também tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem para lutar com ele até o amanhecer. Quando amanheceu, percebeu que não podia vencer a luta, tocou na articulação da coxa de Jacó, de modo que deslocou a coxa de Jacó enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir embora, pois já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu:
não deixarei que vá enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, foi a resposta. Então o homem disse: Você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me, qual é o seu nome? Perguntou Jacó. Por que você pergunta pelo meu nome? Disse o homem e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel e disse: Vi Deus face a face e continuo vivo. Quando o sol estava nascendo, Jacó atravessou Peniel e mancava por causa da coxa deslocada. Por isso, até hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação da coxa, porque foi ali que o homem feriu a Jacó. Marcos capítulo 3. Enquanto estava em Cafarnaum, Jesus foi à sinagoga novamente e notou que havia ali um homem com uma mão aleijada. Visto que era sábado, os inimigos vigiavam Jesus de perto, procurando um motivo para acusar Jesus. Iria Jesus curar a mão daquele homem? Jesus disse ao homem da mão aleijada: Levante-se e venha para cá. Então, voltando-se para os outros, perguntou: O que é permitido realizar no sábado, o bem ou o mal? Salvar vidas ou destruir vidas? Porém, eles permaneceram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. E ele o fez. Imediatamente a mão dele foi curada. E no mesmo instante, os fariseus saíram e se encontraram com os herodianos, a fim de discutir um plano para matar Jesus. Enquanto isso, Jesus e os seus discípulos retiraram-se para o mar, seguidos por uma enorme multidão vinda de toda a Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e da região do outro lado do Rio Jordão, até o rio de Tiró e Sidom, porque a notícia dos milagres dele havia se espalhado para longe, e multidões vinham para ver Jesus com os próprios olhos. Ele ordenou aos discípulos que arranjassem um barco para evitar que a multidão o comprimisse na praia, porque ele tinha curado muitos naquele dia, e grande número de doentes estavam aglomerados ao seu redor, procurando tocar nele. Em qualquer lugar onde os espíritos imundos o viam, caíam aos pés de Jesus, gritando: Ó Senhor, é o Filho de Deus. Porém, ele os advertia severamente de que não contassem quem ele era. Depois, Jesus subiu a um monte e convidou alguns a subir e reunir-se com ele ali. E eles foram. Então ele escolheu 12 deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. Esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridades para expulsar demônios. Estes são os nomes dos 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que Jesus chamou de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, membro do partido dos Zelotes, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Quando Jesus voltou para a casa onde estava hospedado, o povo começou a se reunir outra vez, e logo veio tanta gente que não podia achar tempo nem para comer. Quando os familiares dele souberam o que estava acontecendo, vieram tentar levá-lo consigo para casa. Ele está fora de si, diziam eles.
Mas o mestre da lei, que havia chegado de Jerusalém, dizia: o problema dele é que está dominado por Beelzebu, o príncipe dos demônios. É por meio dele que ele expulsa os demônios. Jesus chamou a todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido contra si mesmo cairá. Uma casa que estiver dividida contra si mesmo será destruída. E de Satanás está lutando contra si mesmo, como pode ele realizar qualquer coisa? Ele não substituiria. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Somente então a sua casa poderá ser saqueada e roubada. Eu afirmo a vocês a verdade. Qualquer pecado e blasfêmia do homem podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. É um pecado eterno. E lhes disse isto porque eles estavam afirmando: ele está com o Espírito Santo. Então sua mãe e seus irmãos chegaram à casa onde ele estava ensinando. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muitas pessoas estavam sentadas ao seu redor e lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Depois olhou para eles que estavam assentados em volta e disse: estes são minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Ramã e o inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther contou que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel que ele tinha tomado de Ramã e os deu a Mordecai. E Esther deu a Mordecai a responsabilidade de administrar os bens de Ramã. Mais uma vez, Esther veio perante o rei e se ajoelhou aos pés dele, pedindo com lágrimas nos olhos que mandasse suspender o plano maligno de Ramã, o agagita, contra os judeus. De novo o rei fez sinal sim para Esther com o cetro de ouro. Então ela se levantou e ficou de pé diante dele e disse: se for do agrado do rei, e se posso contar com seu favor, e se o que pedi for justo, mande uma ordem para que não seja executado o plano de Ramã, filho do agagita Hamedata, de destruir os judeus em todas as províncias do rei, pois, como suportarei ver a desgraça do meu próprio povo e dos meus parentes? Então o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: já dei a Esther o palácio de Ramã, e ele foi enforcado porque tentou matar vocês. Agora, escrevam outro decreto aos judeus, em nome do rei, em favor dos judeus, como lhes aparecer melhor, e coloquem o sinal do anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei é selado com o seu anel e não pode ser revogado. Imediatamente foram chamados os secretários do rei, no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários estavam conforme Mordecai ia falando. Era uma lei para os judeus e para os oficiais, os governantes e os príncipes de todas as províncias, desde a Índia até a Etiópia, num total de 127 províncias. Essas ordens foram escritas na linguagem que o povo de cada província podia entender. Mordecai escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estradas do rei.
O decreto do rei concedia aos judeus em tanto parte o direito de se reunirem em defesa de suas vidas, suas mulheres e filhos, e destruir todos os que viessem com armas contra eles, e para tomarem os bens desses inimigos. O decreto entrou em vigor em todas as províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. A carta ainda dizia que se devia mandar uma cópia desse decreto a todos os povos, a fim de que os judeus se preparassem para vingar-se dos seus inimigos. Então, os portadores das cartas saíram com toda a pressa, montados em cavalos que se usavam no serviço do rei, levando ordem do rei. A mesma lei também foi publicada na capital Susã. Então, Mordecai vestiu-se as roupas reais de cores azul e branca, trazendo a grande coroa de ouro com manto especial de púrpura, feito de linho da melhor qualidade, e saiu da presença do rei pelas ruas da cidade, que estavam cheias de gente, exaltando de alegria. Os judeus sentiram muita felicidade e alegria, e foram honrados em toda parte. Em cada cidade e província, quando chegava a ordem do rei, os judeus se enchiam de alegria com banquetes e festas. E muitos que pertenciam aos outros povos da terra tornaram-se judeus porque tinham medo de que os judeus pudessem fazer com eles.